Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da minha colega e jornalista Thalita Galli. Boa noite, Thalita. Boa noite, Cosmo. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Maravilha. A operação militar anunciada na madrugada de quinta-feira pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Donbas, na Ucrânia, trouxe à tona uma questão. O mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial? Olha só, para além das ações e discursos desses últimos 2 dias, quando o exército russo entrou ali em território ucraniano, o conflito militar entre Rússia e Ucrânia envolve temas estratégicos, como os limites da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, separatismo da Ucrânia e também a governança e a distribuição de recursos energéticos. Esse assunto será discutido no Revista Brasil TVT deste domingo, que também vai repercutir o atual momento da pandemia no país, que começa a sinalizar queda nos números. Especialistas têm atribuído essa queda ao avanço da imunização, em especial das doses de reforço e nas crianças também. Levantamento da Fundação Oswaldo Cruz aponta para a alta eficácia das vacinas e de medidas não farmacológicas. A omissão do governo federal, do estado do Rio e da prefeitura permitiu que as fortes chuvas iniciadas no último dia 15 de fevereiro destruíssem parte da cidade de Petrópolis. É o que mostram os números divulgados pelo Portal da Transparência e por levantamento feito por economistas, engenheiros e ambientalistas. Os mais atingidos, como sempre, foram os mais pobres. No programa de hoje vamos repercutir esse assunto, bem como as ameaças que o vereador Renato Freitas, de Curitiba, vem sofrendo após participar de um protesto antirracista. O ato, que pedia justiça para Moíse, em Curitiba, gerou uma onda de ataques ao vereador. Em certo momento desse protesto, no dia 5 de fevereiro, os manifestantes ocuparam a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, após a missa de forma simbólica. E Rita Serrano foi reeleita ao Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Ela ocupa a cadeira desde 2014, sendo a única representante dos trabalhadores no colegiado e foi escolhida com mais de 90% dos votos válidos. Rita Serrano é diretora da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Esse assunto vai ser discutido aqui no programa hoje. A pandemia levou o cancelamento do carnaval e seus blocos de rua. Os desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro foram adiados para abril. Mas como é o processo de escolha do samba enredo de uma agremiação, por exemplo? Revista Brasil TVT de hoje vai explicar tudo direitinho e, para finalizar, ainda temos o nosso momento cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo youtube.com/redetvt. Olha só, gente, e após participar de um protesto antirracista, o vereador Renato Freitas, de Curitiba, vem sofrendo ameaças. O ato que pedia justiça por Moíse em Curitiba gerou uma onda de ataques ao vereador. E para repercutir todas essas ameaças, nós conversamos agora com o vereador Renato Freitas, que também é advogado e mestre em Direito. Boa noite, vereador Renato Freitas. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Tamo junto. Boa noite para vocês dois aí. E tamo firme, tamo forte, tamo bem, tamo com saúde. Maravilha. Renato, fala pra gente como é que está essa situação aí em Curitiba, envolvendo você particularmente, que em um ato antirracista, aí em Curitiba, vocês foram até uma igreja de forma pacífica. Parece que quando a missa já tinha finalizado, vocês entraram dentro da igreja. Mas isso, o que poderia ser um protesto para reivindicar igualdade e respeito, sobretudo à população negra, virou uma onda de ataques contra a sua pessoa aí em Curitiba. Explique para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, como é que está a situação aí? Veja bem, né? Uma manifestação que não teve sequer cunho político partidário, no sentido de que se fala hoje em dia com grandes polarizações, porque era uma manifestação a favor da vida. Em tese, não há uma oposição a isso, embora haja um governo aí que obviamente é contra a vida, pelo menos demonstrou isso durante a gestão da pandemia. Mas em tese, declaradamente, ninguém se diz eu sou contra a vida. Nós estávamos lá a favor da vida,
sobretudo das vidas negras que agora estão sendo ceifadas no nosso país há muito tempo e que agora com uma visibilidade e uma força do movimento para poder clamar e ser ouvido. E nós vamos fazer isso em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, que é uma irmandade negra também, então, em cima de uma igreja de pessoas pretas que foi construída a igreja durante a escravidão. Então, é um cemitério durante a escravidão de pessoas pretas. Foi construída uma igreja para as pessoas pretas frequentarem. Então, por isso tem todo esse simbolismo. Há manifestações várias de religião de matriz africana, de lavagem de estrada, ou até os grupos de capoeira, um tempo atrás, quando se apresentavam em praças, normalmente se apresentavam ali também, e por isso a gente fez a manifestação ali, ponto. A manifestação estava transcorrendo, tudo normal, como se esperava, e daí ao final da missa, terminou a missa, a gente também nem sabia que estava tendo missa, a gente estava em 16 pessoas, eu contei na igreja, eles estavam muito poucos também. Mas, independente, a gente nem sabia que estava tendo missa. Foi uma mera coincidência. E daí, depois que eles saíram, a gente só foi perceber que estava tendo missa quando o padre, já sem a batina, já com a igreja vazia, começou ali conversar e bater ali boca e as ideias com os manifestantes, basicamente. Porque aqui, porque não em outro lugar, porque tão barulhento, porque essa manifestação, basicamente. Só que a contradição disso saltou aos olhos de todo mundo que estava ali. Veja bem, o padre não teve ali talvez um acolhimento que fosse necessário, que a gente imaginou, e daí isso, aliado ao fato de que não é também um padre negro que tem a responsabilidade sobre a igreja negra. Então não há pontos de convergência possível e de repente essa falta de comunicação vira uma faísca, um mini conflito. Num Brasil tão privado racialmente, que trata a causa racial como se ela não existisse, para invisibilizar, ou mesmo reduz a mimimi, vitimismo, etc. Um país tão cruel que não consegue perceber a sua própria história recente, muito recente, a história que bate no sinaleiro, no vidro do carro dele. Está todo dia no cotidiano do brasileiro e o brasileiro não consegue perceber isso. Então essa estrutura é muito violenta no sentido de invisibilizar. E a gente pensou bem isso na manifestação, pensou, nossa, se nossas vozes na casa, e daí não vale a analogia com o terreiro de candomblé, porque o terreiro de candomblé as pessoas de outra religião entram para quebrar. Nossa, eu sou cristão, irmão. Eu sou cristão, eu entrei lá porque eu achei que a palavra me abriga, me acolhe, me aquece, me liberta. E essa palavra eu deveria ter dito lá dentro. E nós todos achamos isso. E fomos, e lá dentro a gente entoou hinos nossos de valorização da nossa vida, da nossa existência, e saímos sem mexer em nada, igreja vazia, portas abertas, ninguém falou para não entrar, ou para depois que entramos para sair, então não teve invasão, então foi algo muito bonito, algo que, como eu disse ali, algo que de fato conseguiu iluminar a nossa caminhada naquele dia, no sentido do que a gente deveria fazer, crer, agir, durante esse período de genocídio. E, se me permite, eu vou falar uma coisa que é uma coincidência de Deus, que se eu não falar, mano, eu vou estar mentindo por omissão. Olha só, uma pessoa, Quintino Correia, o primo dele está aqui, ó, do lado. Quintino Correia, de Guiné-Bissau, esteve lá na manifestação, e a gente tem isso filmado, né? Esteve lá na manifestação e fez um testemunho lindo. Não por ele, porque ele não estava conseguindo falar, ele estava muito debilitado, mas estava lá, mas estava conseguindo falar, mas pelo primo dele, que falou, ó, meu primo aqui, meu irmão, meu irmão aqui, levou um tiro, ali na Dr. Muricy, 6h40, de bicicleta indo trabalhar. Alguém falou, ei, olhou, deu um tiro, e aqui em Curitiba é conhecida pelos grupos organizados de neonazistas, que é normal eles fazerem isso de vez em quando, uma hora ou outra. E a gente sabe disso, ainda mais no centro de Curitiba. E não houve investigação, não pegaram as imagens, Curitiba cheia de câmeras, houve um descaso. Ele voltou, ficou internado um tempo, voltou, e não foi prescrito também nenhuma medicação, não perceberam que estava um vazamento no pulmão, ele morreu. Ele morreu antes de ontem. E agora a família está querendo levar o corpo dele para Guiné-Bissau e não está conseguindo porque o trâmite daqui, a máfia das funerárias, não deixa outras empresas, senão eles, a fazer, então já é outro. Mas enfim, o que eu quero dizer é que houve um testemunho vivo
dentro daquela manifestação, da necessidade daquela própria manifestação. Quem tem olhos vê, e quem tem ouvidos ouve. E eu vejo e ouço, graças a Deus. Renato, você é um vereador legitimamente eleito, é um jovem negro de periferia. Você acredita que essa perseguição, de alguma forma, é também uma perseguição política a pessoas que representam a esquerda, candidaturas progressistas? Porque eu entrevistei, inclusive, recentemente a Duda Hidalgo, que é a vereadora pelo PT em Ribeirão Pires. Ela é LGBTQIA+, e ela denuncia também a perseguição que ela vem sofrendo ali no interior de São Paulo, a essa questão, ao fato dela ser jovem, ela ser uma mulher de esquerda. Você acredita que há, em locais conservadores, como é Curitiba, como é Ribeirão Preto, essa perseguição a jovens que representam o novo, o diferente? Essa resposta, ela, ao meu ver, segundo as lentes, né, que os meus pés me mostraram para que eu conseguisse enxergar nessa caminhada, para você entender uma cidade que é tão de direita, 77,5% do eleitorado votou no Bolsonaro. Aqui também o Aécio Neves teria sido eleito em primeiro turno. Aqui o Beto Richa foi eleito 2 vezes prefeito, 2 vezes governador, e foi preso porque desviava dinheiro de construção de colégio, e na planilha da Odebrecht ele era um piloto, porque é dado aos carros importados e às grandes corridas. Então, esse é o nível dos playboys, né, da burguesia que domina nosso estado, nosso município. Por outro lado, essas pessoas também, Curitiba, vende uma imagem e uma propaganda de capital europeia no Brasil. Curitiba, de fato, ele tem mais de 70% de população branca, quase 80%, tem bastante. Então, eles, os imigrantes europeus, são a maioria aqui, numérica. Nesse sentido, e pensando que ser de direita é também querer conservar as coisas da forma que elas estão, principalmente o sentido cotidiano do medo do ser humano, então ela é racialmente conservadora e ela é economicamente racial. Você consegue entender que isso é ao meu ver, né, é uma continuidade desse colonialismo capitalista que em Curitiba ele se revela, assim, e por isso que o fascismo sempre teve tanta voz aqui. Renato, mediante ao que aconteceu, a dimensão que o protesto antirracista que vocês organizaram de forma pacífica e legítimo por defender a vida de pessoas negras e que é tão importante quanto qualquer outra vida, mas sobretudo aqui no Brasil, onde balas perdidas têm um alvo, ela não é perdida, ela é encontrada no corpo de pessoas pretas e periféricas. A Câmara dos Vereadores de Curitiba parece que abriu um processo contra a sua pessoa, contra o teu mandato democraticamente eleito. Explica isso pra gente, por favor. Mano, primeiro que não é nem a primeira vez, você vê, no primeiro semestre do meu mandato, no primeiro semestre do ano passado, eles me processaram no comitê de ética, né? Abriram uma representação contra mim. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer desordem, bagunça? Não. Simplesmente, veja bem o nível do absurdo. Porque eu falei que era charlatanismo e picaretagem o que a bancada religiosa de pastores fez aqui, que foi no auge da pandemia, morrendo aí milhares de pessoas, a gente ultrapassando marcas tristes, né? O sistema de saúde saturado, inclusive daqui 100% das vagas de UTI, eles levaram até a Câmara dos Vereadores, numa audiência pública, um médico mentiroso, doutor Adler, alguma coisa, não lembro o sobrenome, sem vergonha, que foi lá e falou que com ivermectina, mais de 5.000 pessoas que ele tinha tratado não tiveram casos graves, não entubaram, muito menos morreram, e que assim as pessoas sim poderiam ir aos ônibus lotados, entrar em grandes indústrias também lotadas e se expor a risco cada vez maior de coronavírus. Eu denunciei isso. E charlatanismo no dicionário quer dizer isso também, picaretagem. Então foi o primeiro momento que já demonstra que é uma perseguição, porque eu enfrentei coisas ali, principalmente a máfia do transporte público e etc. Daí agora, o que aconteceu? Eles pegaram uma verdade, que foi nós entramos na igreja, porque nos sentimos ali acolhidos e bem, e fizemos os nossos clamores para que Deus e a sociedade ouçam,
porque literalmente estamos morrendo, e uma pessoa que estava literalmente morrendo, inclusive morreu agora, como eu falei, estava ali conosco falando isso. Se isso não tem significado, isso é verdade. Essa é a verdade. Não tinha missa, a porta estava aberta e nós saímos, e isso é a verdade do acontecido. As pessoas conseguiram fazer isso a partir do gabinete do ódio e de todo esse discurso que se constrói facilmente na internet, porque o ódio, a intriga e a mentira geram engajamento. Eles conseguiram ir com a mídia burguesa, por isso a necessidade também da democratização da mídia, coisa que talvez os próximos governos possam fazer, mas que não foi feita ainda, e a mídia conseguiu convergir contra mim, porque eu sou um inimigo incomum do poder financeiro, do poder político, e também devo dizer, do poder religioso, porque muitas pessoas no Brasil de hoje se escondem atrás de um verniz religioso, de um discurso, e a boca fala que o coração está cheio. Nós vemos que eles têm língua de gigante, pernas de anão. Eles nunca alcançam as palavras que dizem, e nós percebemos e apontamos essa hipocrisia para eles. Como dizia o Sabotagem aqui atrás, rapper, meu professor, ele falava bem assim, os perdoe, Pai, eles não são capazes de viver em paz, de forma irracionais e ambiciosos, só se lembram de Jesus para ir ao pódio. Essas pessoas, cidadãos de bem, essa figura horrível que o Brasil fascista criou, ela tem que ser exposta, no sentido de que suas contradições e seu lado obscuro tem que ser apontado. E quando a gente faz isso, a gente rompe as amarras e o formato do que sempre foi. E daí, muitas vezes, a própria esquerda, as próprias pessoas progressistas, num cálculo eleitoral, ou das suas estratégias políticas que sempre seguiram, nos condenam. O que eles têm que compreender é que nós estamos inaugurando os nossos espaços. Então, eles têm que nos respeitar e talvez, por que não, também aprender com a gente. A nossa experiência política enquanto pessoas negras no Brasil não foi aproveitada em nada. Se nós também estivéssemos no poder com as nossas mãos, não seriam tantos os erros, eu tenho certeza absoluta. A Carolina de Jesus disse, eu sonho o dia, para isso só vai dar certo o dia que o presidente for alguém que já passou fome. Eu também acredito muito nisso. Ô Renato, explica pra gente como anda esse processo agora. Eu sei que você foi convocado pelo Conselho de Ética da Câmara, para apresentar a sua defesa, e você corre o risco, de fato, de cassação do seu mandato. Explica até para que a gente possa acompanhar esse processo. É triste, o cenário aqui é muito triste. São 38 vereadores. Dos 38 vereadores, 24 deles são da base do prefeito. A base do prefeito é uma massa, algo manipulável que é construído a partir de cargos na prefeitura e pequenas obras em pequenos bairros, para que os vereadores do bairro, entre aspas, nessa lógica ainda quase coronelista, sejam reeleitos e se mantenham nessa máquina. Então, já é um apoio que nasce de uma relação de corrupção ética, ao menos, E os independentes são os que são mais à direita ainda, PSL e um bolsonarista, que é o Éder Borges, que é do MBL. Então, são pessoas mais... E o Novo, Partido Novo. Então, os independentes são isso, PSL Novo, por exemplo, E os que são da base são aqueles. Nós, do PT, somos eu e mais duas. Então, é um cenário que aqui dentro, estou no meu gabinete, esse é o meu gabinete, aqui dentro já se diz que eu estou cassado, que já não há mais saída. Essa é a situação. Vereadora, agradeço a sua participação aqui, trazendo essas explicações para a gente. É claro que a gente acompanha esse processo, continua acompanhando. E obrigada pela participação, viu? Até uma próxima. E vamos fazer manifestação, tá? Para eles a gente perdeu, por favor. Vamos para cima. Para manter o coração aquecido, a gente tem que estar com o coração... Para manter o sonho aquecido, a gente tem que estar com o coração em chamas. Então vamos acender as fogueirinhas, cada um acende a sua e o sol da justiça vai brilhar na periferia. Não vão abandonar não, jamais. Obrigada, até uma próxima. Abraço. Esse é o vereador Renato Freitas, em Curitiba, pelo PT. Ele é advogado e mestre em Direito. A omissão do governo federal, do estado do Rio e da prefeitura
permitiu que as fortes chuvas iniciadas no último dia 15 destruíssem parte da cidade de Petrópolis. É o que mostram os números divulgados pelo Portal da Transparência e por levantamentos feitos por economistas, engenheiros e ambientalistas. Os mais atingidos, como sempre, são os mais pobres. Para falar sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Tainá de Paula, que é arquiteta e urbanista, vereadora na cidade do Rio de Janeiro pelo PT e presidenta da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Boa noite, vereadora Tainá de Paula. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, queridos. É uma honra estar aqui. Prazer é todo nosso. Tainá, o Brasil ficou assustado e aterrorizado quando viu aquelas cenas lá em Petrópolis. Mas aquelas cenas que aconteceram este ano não foi a primeira vez e, ao que tudo indica, vereadora, não será a última também, né? Falta de planejamento do poder público, essa questão da habitação, de moradia de interesse popular e, sobretudo, a população mais vulnerável, né? Queria que você explicasse pra gente, você que também é arquiteto e urbanista, tudo que envolve essa questão aí das pessoas indo morar em encostas e a falta de planejamento urbano para essa população, vereadora. Claro, primeiro reforçar que é uma honra estar aqui, para todo mundo que acompanha a TVT, sem dúvida alguma, colaborando e muito para a resistência da mídia independente, do acesso irrestrito à informação. Bom, você está coberto de razão, esse não é o primeiro caso e não será, infelizmente, o último caso numa cidade da região metropolitana, não diferente de tantas outras regiões metropolitanas do Brasil, principalmente aquelas que têm concorrência de serras, encostas, carpadas, enfim. Existe aí quase que um ciclo vicioso quando o assunto é a ocupação de encostas em aclives, em áreas com fragilidade geotécnica. Acho que a gente precisa falar sobre isso, né? A péssima condição, estrutura das cidades, para falar de forma mais séria do planejamento urbano, onde as pessoas vão morar, os ricos, os não tão ricos, os pobres, os mais pobres, os vulneráveis. As cidades não são planejadas e não foram se adaptando aos seus planos e projetos originais. Petrópolis foi originalmente uma cidade planejada, que sempre nos documentos históricos mencionou as chuvas, as precipitações como um problema constante, cíclico, e se tratando de uma cidade do sul global, de um clima tropical, inserida num contexto de fortes chuvas cíclicas anuais e tradicionais chuvas de 50 anos. Não é nenhuma novidade falar das grandes precipitações na região serrana, na região da Serra da Mantiqueira, enfim, nas grandes serras aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, a negligência de planejamento orquestra a ocupação das cidades como um todo, e isso é um ciclo que avançamos nos governos progressistas e marcadamente nos anos do Ministério das Cidades, nos anos petistas, mas ainda eu encaro como o grande desafio do século, entendendo as mudanças climáticas como uma chave importante do século XXI, que o Brasil ainda patina não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista de aplicação das políticas públicas, o que é a reverberação da do que era a Agenda 2030 e agora é a Agenda 2050, o que foi a COP26, o que simboliza isso, quais são o papel das nações, qual é o papel das nações e quais nações de fato estão contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. O Brasil é um país signatário de diversos acordos, mas um dos mais negligentes em se tratando de políticas de resiliência, políticas socioambientais, políticas de reparação do seu desmatamento. Nós somos, inclusive, recordistas de desmatamento no 2020, no 2021. Eu acho que é um recorte importante para fazer uma análise estrutural de como a gente está tocando essa pauta. E, claro, a ausência de políticas públicas para moradia, que eu acho que a gente pode falar aqui sobre um bloco específico para a gente começar a conversar. Ai, quero muito falar sobre isso, Tainá, especificamente. Me chocou bastante. Há sempre uma tendência de culpabilização da vítima, né? Ela estava morando num lugar que não é próprio para se morar. E o próprio presidente da República disse algo como isso, né? Se eu não me engano, ele visitou Franco da Rocha e ele culpou as pessoas, né? As pessoas acabam indo para essas regiões.
Isso, faltou visão, exatamente, faltou visão. Na verdade, foi a única visão que essas pessoas tiveram, né? Ou um escape que foi morar nessa região. Como que a política habitacional perpassa essa questão? Porque é preciso vontade política, não é uma questão fácil de resolver, né? E mesmo a política habitacional que a gente teve forte em governos anteriores, tinha uma questão problemática também, que era levar para as pontas, né? Não era inserir ali nos centros urbanos. Então, assim, o que a gente pode fazer em relação à política habitacional para impedir que uma questão como essa aconteça? Olha, primeiro de tudo, e pode parecer uma visão romântica ou desimportante frente à conjuntura dramática que a gente vive, mas eu considero muito pragmática no contexto atual de pós-Covid, né, de desenho de um futuro possível, que é o questionamento do capitalismo, como é que a gente relaciona produção de moradia com propriedade privada e como isso acaba sendo um limitador das possibilidades de acesso à terra e moradia. O resumo da ópera da política habitacional, da política de terras do Brasil, sempre foi, desde as capitanias hereditárias, o seguinte extrato: quem pode pagar pela terra, ótimo, vai ter moradia; quem não pode pagar pela terra, o resto. E aí esses restos são os escombros, as zonas cinzas da cidade, os arredores de cemitérios, os manguezais, as áreas ambientais, as encostas, as áreas íngremes, enfim, toda a sorte de adaptação à possibilidade de moradia, onde a classe trabalhadora foi encontrando a possibilidade de morar. É muita leviandade e uma quase que banalização da vida você responsabilizar aquele que é um sobrevivente de um cotidiano de ausência de Estado, de ausência de política pública. Por um lado, você retira toda a possibilidade de vida, de dignidade, de oportunidade, dentro de uma lógica de desigualdade social das mais graves do mundo. O Brasil, hoje, é o país do 1% que consegue ter ascensão social, ascensão de renda, enfim, consegue bancar com o seu salário capacidade de alimentação, capacidade de bem viver e capacidade de moradia. Nós temos uma das maiores dificuldades, que é a precarização do trabalho, aliada à carestia. Hoje, uma cesta básica não sai por menos de R$600, um aluguel não sai por menos de R$1.500, R$2.000 num grande centro urbano, e, obviamente, uma expectativa de acesso à qualidade de vida, equipamentos culturais, saúde, educação. A gente sabe muito bem que na ponta do lápis do brasileiro padrão, essa conta não fecha. Então, obviamente, objetivamente, o sujeito vai descartando as possibilidades concretas de cuidado, de autocuidado, e a moradia é um instrumento, um item automaticamente descartado. Olha, não posso pagar aluguel, não posso pagar IPTU, não posso pagar material de construção, então eu construo como posso, com os escombros, com material precário, obviamente sem assessoria técnica, que é uma das realidades dramáticas do Brasil hoje. Eu sou arquiteto e urbanista e falo com tranquilidade que nosso último censo profissional deu conta de que 90% dos brasileiros não acessam nenhuma assistência, nenhum nível de assistência técnica, ou seja, projeto de arquitetura, projeto de engenharia, projeto de elaboração de suas habitações. Então, a gente está girando os nossos saberes técnicos e científicos para quem pode pagar e delegando miséria, risco social, risco geotécnico, risco ambiental para aquelas pessoas que não podem pagar, que são descartáveis, ora pelo Estado, ora pelo mercado de trabalho e, obviamente, pelo capitalismo que influencia todas as partes. Então, o que eu acho que a gente precisa ser muito responsável na era pós-Bolsonaro, eu já tô querendo falar do 2023, como é que a gente refaz esse Estado. É importante que a gente fale que o Ministério das Cidades foi destruído, que a possibilidade de bancarização dos mais pobres e do financiamento e de acesso a estruturas de financiamento habitacional aos mais pobres foi desmantelada pelo Bolsonaro. A Caixa Econômica hoje opera em muitas instâncias pior do que um banco privado. Bolsonaro abre o mercado da produção de moradia para os bancos privados, ou seja, os bancos públicos são cada vez menos atraentes e cada vez mais incapazes de dar conta do sistema habitacional. E aí a gente precisa repensar o que é esse novo modelo de moradia, o que é esse novo processo, esse Minha Casa Minha Vida 4.0, né? Um projeto de acesso à moradia e não necessariamente seja focado no valor da terra. Um dos grandes entraves do Minha Casa Minha Vida, pessoal, foi o valor da terra. As empreiteiras não tinham
não queriam dar conta de terras mais caras nos grandes centros urbanos e, obviamente, sem risco geotécnico, sem risco ambiental ou social, e trataram de fagocitar terras impróprias nos arredores, nas periferias. Estou aqui no Rio de Janeiro e a gente sabe que 70% da produção de moradia foi parar nas grandes periferias, não só do Rio de Janeiro, mas da região metropolitana do Rio de Janeiro, dos municípios da região metropolitana, e isso foi um marcador muito quente por aqui. Eu acho que a pobreza de 2002 não é a pobreza de 2022. A gente vive um contexto de déficit habitacional, onde a gente tem, claro, um ônus excessivo para aluguel, mas a gente tem cada vez mais pessoas morando numa mesma casa, no mesmo cômodo, a tal da coabitação, essa taxa de pessoas no mesmo cômodo. E acho que a pandemia nos revelou muito isso. A gente não conseguiu fazer isolamento social, a gente não conseguiu dar conta da casa, enquanto também unidade de cuidado, unidade de tratamento, porque as casas são muito insalubres. E, claro, a irresponsabilidade dos municípios e a negligência dos municípios de fazer o dever de casa, que é refletir sobre problemas, e aí Petrópolis é uma cidade que viveu um ciclo político muito próximo à crise do Estado do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe dos desvios do atual então secretário de Obras em 2011 e os reflexos disso na política de Petrópolis, que deixaram de investir os recursos recebidos do governo do Estado, do governo federal, para uma política de resiliência e de contenção das suas áreas de risco e de tratamento das suas áreas de risco, e isso, infelizmente, nós vimos com as perdas de centenas de vidas nos últimos dias. É possível pensar numa outra ocupação de Petrópolis? Sem dúvida alguma, mas tem muito trabalho a se fazer. Vereadora, sempre que acontece tragédias como essas, de Petrópolis, aqui na região metropolitana de São Paulo, Franco da Rocha, por exemplo, muito se questiona onde foram parar as verbas destinadas para a contenção de encostas, para a moradia de interesse popular. Aí se descobre que nem metade dos recursos previstos foram investidos. Aí aconteceu a mesma coisa no estado do Rio de Janeiro. O governador falou em coletiva de imprensa, depois foi questionado sobre os valores que não foram investidos, nem 50% dos valores destinados. Aqui em São Paulo a mesma coisa. Você é da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal de Rio de Janeiro. Por que é tão difícil fiscalizar o investimento e a destinação desses recursos na sua totalidade? Sintomáticos, né? Vamos lá, por partes. Eu acho que o Estado brasileiro, ele não é autorregulador e não é autofiscalizador. Um problema crônico do Estado brasileiro. Ora, pelos problemas crônicos e graves de corrupção, ora pela incapacidade, eu diria, quase que geracional e da máquina pública. Há um esvaziamento programado da figura do Estado e das capacidades da estrutura do Estado, inclusive para identificar problemas, irregularidades e obviamente, drenar as suas capacidades de gestão, de acompanhamento das políticas públicas. Nós somos hoje um país que, por exemplo, bebe de uma ciência de planejamento, que são os planos diretores. Os planos diretores foram um grande carro-chefe dos anos democráticos populares, dos governos de Lula e Dilma, mas em que pese as suas atualizações, que são de 10 em 10 anos, que são decenais, e as suas ferramentas de acompanhamento não foram implementadas ou foram implementadas de forma muito artificial. Ou seja, desatreladas de peças orçamentárias, desacompanhadas de Ministério Público, de Defensoria, de agentes e atores externos à própria gestão. Os tribunais de conta municipais e estaduais são peças para a gente acompanhar com lupa, porque, enfim, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já foi alvo de diversas ações, vários participantes oriundos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro estão presos, cumprindo pena. Isso não é menor. Isso, obviamente, causa um impacto extremamente negativo
num acompanhamento mais sério e qualificado das contas públicas e da aplicação das políticas que foram planejadas ou pelos planos diretores, ou pelos planos de habitação, pela sociedade civil, enfim, pela constelação, pelo ecossistema do Estado. Eu acho que um outro fator importante é a negligência do entendimento do Estado e eu vou falar aqui que é o nosso calcanhar de Aquiles, a tal reforma política que precisa sair, que precisa ser gestada. E por que eu estou falando que o nosso sistema político brasileiro é definidor desse engessamento do Estado? Que veja, de 4 em 4 anos, nós temos uma mudança de gestão que desmantela ou continua determinada política, dependendo do campo político, do setor político que seja responsável por essa gestão. E, obviamente, esta alternância de poder ou essa descontinuidade de gestão dá margem para a extrema negligência de descontinuidade das políticas públicas que foram chanceladas por processos democráticos, que foram instauradas em casas legislativas. Existe um sentido de descontinuidade programada por conta dos ciclos eleitorais do país, e isso é sintomático do problema grave que temos na nossa democracia, do arruinamento da nossa democracia. Isso precisa ser discutido. O sistema político brasileiro não pode ser tóxico para o Estado brasileiro. Eles são complementares, eu acho que isso é uma equação que a gente precisa resolver. Mas, Tainá, isso está no campo das ideias, é impossível a gente mexer no Estado democrático brasileiro, como é que a gente resolve? Não é fácil, demora, e aí acho que talvez um fôlego, um sopro de esperança cidades, estados, né, dito avançados e com muito lastro de processo participativo e processo Estado e processos políticos avançados, também tem muita dificuldade de gerir, gestar planejamento continuado, processos participativos, processos que não sejam corrompidos por corrupção, enfim, posso citar vários estados e várias cidades com problemas muito próximos, né? Se a gente pegar a Prefeitura de Paris, que até hoje é conhecida na França por não ter feito um processo democrático e altamente intoxicado de corrupção com a despoluição do Rio Sena. Se a gente pensar nas melhorias dos arredores do Brooklyn, né, dos grandes bairros de Nova York, a partir dos programas de renovação urbana e que acabaram construindo a gentrificação, mas que promoveram grandes mudanças de urbanização e que foram tocados por processos de corrupção, que ganharam mídia, vulto. E aí, o que eu quero dizer com isso? Não é porque no Brasil, o nosso espírito de vira-lata que diz o Brasil não funciona, o Brasil tem problemas. As cidades, todas elas pesquisam e se debruçam em resolver a gestão das obras públicas, a gestão do Estado, como é que a gente consolida o Estado sem corromper o Estado. Não é um debate que se encastela no Brasil, para a gente não achar que o Estado do Rio de Janeiro ou o Brasil são problemas insolúveis e sem saída. Perfeito. Você fala em sopro de esperança, né? Também é um sopro de esperança saber que tem uma arquiteta urbanista na Câmara Municipal do Rio de Janeiro que pensa tão profundamente essa questão da habitação. Então, quero te agradecer. Com isso, eu te agradeço, Tainá, pela presença aqui hoje, nos ajudando a entender a profundidade desse problema que nos levou até uma tragédia como essa ali em Petrópolis. Viu? Muito obrigada. Um abraço para você. Querido, obrigada. Salve, salve, vida longa TVT. Abraço. Obrigada. Beijo, tchau, gente. A pandemia levou ao cancelamento do carnaval e seus blocos de rua. Os desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio foram adiados para abril. Mas como é o processo, por exemplo, da escolha de um samba enredo de uma agremiação? Sobre esse assunto nós conversamos agora com Ernesto Teixeira, cantor e compositor. Boa noite, Ernesto Teixeira. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aí, com os telenautas, e podendo falar daquilo que a gente gosta, né? Do carnaval, mesmo sendo um assunto que não nos alegra muito, né? Que é a suspensão das atividades,
que é a... Vamos dizer, o carnaval está parado há praticamente 2 anos, né? A gente está sem desfiles e vamos conversar um pouquinho aí sobre esse processo cultural e a escolha do samba enredo. Perfeito. Ernesto, é exatamente isso, né? Como você falou, há 2 anos, trabalhadores do setor cultural e artístico, principalmente que trabalham com carnaval, vem sofrendo por conta da pandemia. E existia a expectativa muito grande dele ser realizado e ter blocos este ano, mas aí a Ômicron veio a nova variante e aí cancelou tudo, postergou mais para frente. Mas já que a gente está em mês de carnaval, em dias de carnaval, porém sem carnaval, sem festas nas ruas e sem desfiles das escolas de samba, fala pra gente um pouquinho mais para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, todo esse processo que envolve aí a construção e a criação de um samba enredo. Bom, o processo de escolha de samba enredo é como um festival de música popular, né? É aberto um concurso sobre um tema que a gente chama de enredo, que é uma história, e sobre esse tema vários grupos se inscrevem, colocam uma música e daí é feito um festival, onde as quadras realizam encontros. Esses encontros são as chamadas eliminatórias. E a cada dia, a cada etapa, algumas vão se classificando para aquele período que a gente chama da final do samba enredo. E aí, então, a escola de samba apura qual é a música que ela vai levar para o próximo carnaval, para o próximo desfile. Esse é o processo de escolha de samba enredo, que envolve muitos músicos, envolve toda uma logística de torcida, de festividade. Realmente é um dos melhores períodos de uma escola de samba. A escolha do samba enredo, como eu digo, eu gosto de frisar, é como um festival de música, onde você vai lá para torcer e escolher aquela que mais lhe agrada. Ernesto, você é intérprete da Gaviões da Fiel, né? E a Gaviões esse ano... Diga, responda para mim isso. Exatamente. Legal. E a Gaviões esse ano, em abril, né, quando acontece o desfile, vai trazer um samba enredo que é uma crítica social, chama Basta, né, que tem a ver com essa questão do racismo, do machismo, das desigualdades sociais. Como foi a escolha desse samba enredo especificamente? Você fala, né, sobre esse festival de música que é a escolha de um samba. E vocês escolheram justamente um samba que ali bota o dedo na ferida. Conta pra gente. Exatamente, né? A Gaviões, vindo dentro da sua linha, né, daquela linha de marcar posição, de levar a sua opinião, definiu por esse enredo com o título Basta. Aliás, já uma particularidade muito interessante, né, para quem acompanha carnaval, e quem ainda não acompanha também está nos ouvindo aqui, nos vendo. Hoje em dia, de uns tempos para cá, os títulos de enredos de escola de samba costumam ser assim, de 2 linhas, né, muito grandes, extensos. E a Gaviões veio com um título bem simples, e a palavra por si só, ela já explica o enredo, né? Quando você diz para alguém, eu vou contar a história do Basta. O que passa na cabeça de quem ouve Basta? Basta o que? A intolerância. A intolerância sobre todos os aspectos, né? Basta o racismo, como você bem citou, né? Basta de violência. E a gente vem aí com o fechamento desse carnaval, dando o recado do Basta, né? Pedindo a mudança da sociedade, né? A atenção para que as autoridades, as pessoas, o cidadão, abra a sua visão, abra o seu coração. Está na hora do mundo mudar, a pandemia veio aí, todo mundo achou no começo que ia nos ensinar muitas coisas. Na verdade, a gente viu se repetir velhos processos e se acirrar outros processos. A gente vive um período intenso aí da intolerância política, inclusive. As pessoas só enxergam as críticas, só enxergam o mal. Ninguém apresenta uma proposta construtiva. Então o enredo Basta, ele vem com essa mensagem também. E o final dele, a gente vai dar um basta na tristeza, né? Porque carnaval é alegria. Aliás, vários sambas enredos de várias agremiações trabalham com essa questão também, né? Trabalhando não só isso que você falou, essa questão da intolerância, de respeito ao próximo, respeito à opinião do outro. E o histórico de tradição do Corinthians, né, da Gaviões da Fiel, também já remete a tudo isso, né? Como que é trabalhar envolvendo
cultura, mas também resistência, sem deixar de lado a questão política, que tem que se posicionar, principalmente nos dias de hoje, com tanto ódio pregado por aí. Lembrando o histórico da própria Gaviões da Fiel, da torcida de futebol, por exemplo, democracia corintiana. Como é que vocês trabalham essa questão política para que as pessoas entendam o significado e que não é só cultura simplesmente, Ernesto? A gente vem bem dentro da linha ideológica dos Gaviões. Os Gaviões, quem está de fora, faz uma definição, né, por algum motivo. E o Gaviões, ele se caracteriza, acima de tudo, pela democracia, pela pluralidade. Dentro da nossa entidade, a gente prega a liberdade de expressão de todos, a liberdade política, inclusive, né? Embora a gente venha e tenha, na nossa maioria, uma tendência de povo, né? daquela pessoa mais sofrida, que tem a diferença de classe social, dentro da nossa entidade, a gente agrega todas as vertentes. Então, nesse sentido, a gente respeita todas as opiniões. Então, é esse o grande desafio, é isso que a gente prega no dia a dia. Inclusive, na abertura desse samba enredo desse ano, eu coloquei uma frase, que a democracia alienada é a ditadura disfarçada. Então, nós precisamos estar muito atentos, né? Principalmente nós aqui que estamos no meio de comunicação, falando com as pessoas, levando a nossa opinião, a gente tem que tomar cuidado para não ser tendencioso, né? Para não levar as pessoas para um mau caminho, mas sim alertar. Eu, particularmente, isso é uma posição minha, do Ernesto, dentro da entidade, eu sempre falei, a gente tem que politizar a Gaviões da Fiel. Nós não podemos partidarizar, nós temos que politizar, ensinar as pessoas a pensar, né? As pessoas a olhar, a enxergar todas as possibilidades. E aí sim, deixar cada um livre para tomar a sua decisão, dar a sua opinião, né? Nós temos a nossa linha ideológica, nós temos a nossa maneira de conduta, mas aí que está o grande desafio. Saber ouvir o lado contrário, porque é só dessa forma que a gente vai construir não apenas uma Gaviões diferente, mas nós vamos construir uma sociedade diferente. Esse eu acho que é o grande desafio que o ser humano demora para entender. O Ernesto, para além da Gaviões, inclusive, você acredita que há uma tendência das escolas de samba aliarem cultura com consciência? Porque a gente lembra, inclusive, foi em 2019 que a Mangueira fez aquele samba enredo do História para Ninar Gente Grande, né? E que comoveu demais, né? Foi muito bacana aquilo tudo. Você acha que há essa tendência de conciliar a cultura com não só resistência, mas consciência? Perfeitamente. Eu acho que esse é um dos desafios do Carnaval. O Carnaval, a gente viu que ele é vasto e ele pode abrir um leque aí de várias maneiras de atuação. Você pode vir com o Carnaval livre, leve e solto, só brincando, curtindo, falando de coisas boas, mas você pode vir com esse enredo, podemos usar a palavra que você coloca aqui também de resistência, não tem problema nenhum. O Carnaval também pode colocar esse tema, essa temática, como bem tem colocado outras escolas, inclusive do Rio de Janeiro, como também tem parte do enredo da Gaviões desse ano. Você pode interpretar dessa forma e você vai enxergar isso na avenida também. A forma de resistência, a forma de consciência. Então, as escolas de samba, elas têm, por finalidade, trabalhar com essa coisa da formação, da cultura, do esclarecimento, né? De levar conhecimento para a sociedade. Eu enxergo perfeitamente assim. E é isso que motiva, que me dá alegria de fazer parte desse advento chamado Carnaval. E o Carnaval é amplo tema nas escolas públicas, nas escolas de educação, porque o samba enredo educa. Eu vou confessar para vocês aqui, que eu nunca fui aquele bom aluno, aquele que só tirava 10. E eu só fui aprender as capitais do Brasil decorando um samba enredo. Né? Um samba enredo cantado pelo Martinho da Vila, ele descreve todas as capitais que o Brasil já teve. Eu fui aprender a questão do negro no Brasil, dos negros importantes que fizeram a diferença, ouvindo sambas de enredo que retratam as grandes personalidades. Então, o Carnaval, o samba enredo, ele tem essa função também de esclarecer e de educar. Que depoimento bacana esse que você deu agora, inclusive. Muito bom. É verdade. Ernesto, a gente sabe que existe uma tradição nos barracões, nas escolas de samba, dos intérpretes, compositores, visitarem, trocar experiência com outros
artistas, né, do meio do samba, do carnaval, das escolas de samba. A minha pergunta agora vai no sentido de, por exemplo, agora em São Paulo nós temos 3 agremiações, Gaviões da Fiel, Mancha Verde e Dragões, que remete à torcida do São Paulo. Dragões da Real. Não entendi? Dragões da Real. Dragões da Real, exatamente. A minha pergunta é, tirando essa questão do futebol, das arquibancadas, como é que é a troca de experiência de vocês, não só com o nome que leva das torcidas de futebol, mas com outras agremiações? Como é a experiência de vocês no dia a dia e durante o ano, trocando ideias sobre sambas enredos e o carnaval, Ernesto? Essa é uma questão muito interessante, né? Porque o Gaviões vem no carnaval, é a pioneira como torcida organizada a ingressar no carnaval. A gente passou por 13 anos nessa categoria, sendo super vencedora, né? Em 13 anos nós ganhamos 12, viramos escolas de samba. Na época de bloco, a gente já tinha a participação da torcida jovem e da torcida uniformizada do São Paulo, que disputavam ali também. Aí o Gaviões passou a escola e isso despertou interesse de outras agremiações, da Mancha Verde, da Dragões da Real. A própria Independente está num grupo abaixo, galgando aí chegar ao grupo de acesso também, e até por um período, né, houve uma resistência das pessoas das escolas de sambas ditas tradicionais, e aí eu abro um parênteses para fazer uma crítica, porque todas as escolas de sambas mais tradicionais do Rio de Janeiro, elas vieram do futebol, né, vieram de uma arquibancada, né, e se transformaram em agremiações de carnaval. E o Gaviões já vem disso, a própria Mancha vem disso, a Dragões, a Independente e assim por diante. Então não é isso que nos diferencia. Nesse particular, da gente ter a nossa afinidade com um clube de futebol, eu acho que ele só vem para somar. Porque o futebol, dentro da cultura, dentro do carnaval, ele pode ter a sua rivalidade, ele pode ter aquela sua diferença no sentido de você buscar que o seu time seja melhor que o do outro, mas não que você tenha que partir para outros caminhos, a violência, por exemplo, para fazer prevalecer a sua vontade, a sua preferência. Então a gente usa o carnaval para mostrar essa consciência para quem está no meio do futebol, que é possível conviver em harmonia, respeitando as diferenças. Daí o basta de novo. Sim. Ernesto, para finalizar, conta pra gente como foram esses 2 anos em que vocês ficaram parados, modo de dizer, né? Mas enfim, não tivemos carnaval nesses 2 anos, agora vai ter em abril. E também, você foi a favor, inclusive, desse postergamento, né, do desfile, por conta da Ômicron, né? Você se manifestou a favor de postergar agora esse desfile. Conta pra gente sobre isso. Foi um período atípico, né? Num primeiro momento, nós paramos com tudo, aquela grande novidade, né? Onde você começa a ouvir as pessoas, até especialistas, e no fundo, nem os especialistas sabiam o que estavam falando, porque realmente era uma coisa nova para todo mundo. A última pandemia que a gente havia tido pela frente aqui, nem os nossos avós participaram, entenderam como que era, a cobertura não era tão grande assim, não tinha tanta informação. Então, no começo aqui, muita coisa foi dita e a gente não sabia o que era verdade ou não. E o que teve que acontecer? A gente se pautou pela ciência, a gente se pautou pelo fique em casa, a gente se pautou pelo vacine-se, e assim foi. Né? É uma escolha. A gente não sabe amanhã qual vai ser a resposta final de tudo isso, porque eu acho que nem esses especialistas sabem. Né? Tenho cá minhas dúvidas. Eu ouvi em algum momento, lá no início de tudo, alguém de fora, me parece, até falando que esse período todo da pandemia ia durar 5 anos. Quando eu ouvi isso, eu falei, não, mas não é possível, esses caras estão loucos. Né? E hoje, vendo as etapas, a gente já está aí no 3º ano. Então, resumindo, que a gente, na dúvida, né, a gente tem que se retrair, a gente tem que tentar analisar por aquilo que vai preservar a vida. Se ficar distante, se vacinar, vai prorrogar, vai nos dar uma possibilidade maior, vamos atender. E foi o que nós fizemos, é o que nós continuamos acreditando. Eu lamento apenas que as autoridades, né, nesse período todo que nós vivemos e continuamos vivenciando, parece que não aprenderam nada.
né? Desde aquele primeiro momento onde parou tudo, nós não conseguimos ver aqui, vamos falar da cidade de São Paulo, que é onde nós estamos lotados, uma análise com relação à questão do trânsito na cidade, porque a gente falou de trabalho home office, inventaram o trabalho home office a partir da pandemia. Eu já fazia isso desde 2020, desde 2012. Né? Então, assim, poderia as autoridades, os nossos homens públicos ter chegado aqui e falado, gente, olha, não precisa virar lei, porque tudo também é lei, né? E a gente não já basta de lei. Acho que a coisa pode ser um pouquinho da conscientização, um bate-papo como esse. Por que a gente não pode estudar na cidade, determinados dias, sugerir que as pessoas façam o trabalho home office e deixar dias da semana para carga e descarga na cidade, para a gente poder abastecer o nosso centro econômico? Ninguém falou sobre isso, né? Ninguém fala, por exemplo, quando a gente vai para os feriadões aí, que todo ano novo, toda festa de final de Natal, de ano novo, a gente tem aquelas matérias, já pode deixar a matéria na agulha aí, do congestionamento nos pedágios da Imigrantes da Anchieta. Por que se não se sugere carros, placas ímpares descer em determinados horários? Não precisa ser obrigado, pode ser uma sugestão. Então a pandemia poderia ter nos ensinado um pouquinho mais, eu acredito. Mas, como as autoridades parece que ainda não estão preparadas, não estão com essa visão, fica aí esse recado, como eu dei nas minhas redes sociais. Postergue o carnaval. Vamos pela vida. Aliás, essa postergação nos abre uma outra discussão. Quem sabe não é o momento da gente mudar a data do desfile das escolas de samba de fato. Porque as escolas de samba começaram a ter uma grande concorrência dos blocos carnavalescos, que é uma outra realidade, é um outro tipo de folia. E as escolas vão perder espaço nesse sentido, já estão perdendo. Se aqueles que administram as escolas não tiverem consciência, o carnaval das escolas de samba vai minguar. Sim. Então talvez esteja aberto aí, não porque foi programado, mas a pandemia nos levou a isso, Gaviões da Fiel, Carnaval de São Paulo, Carnaval do Rio, tendo que desfilar em abril, né? Aliás, a Gaviões desfila no dia 23 de abril, a terceira escola, dia de São Jorge, hein? É um prenúncio, hein? São Jorge corintiano. Vamos lá, Gaviões da Fiel no Basta, São Jorge também era do Basta, né? Então, ó, presta atenção, hein? Que a Gaviões vem para fazer a diferença. Fica esse recado. Quem sabe mudar e não se chamar mais carnaval, mas para chamar campeonato das escolas de samba. E na época do carnaval, a gente abre para os blocos, vamos curtir no bloco também. Né? Então fica aí, é o debate, é a comunicação, é a discussão. Claro, é dessa forma que a gente enxerga a vida. É uma reflexão super pertinente. Quero parabenizá-lo, inclusive parabenizar a escola por ter espalhado essa mensagem tão importante que foi o vacine-se, se cuide, se isole. Então, parabéns à escola por um momento tão importante que a gente passou, ter espalhado essa vacina. Você falou que no começo diziam em 5 anos e foi graças ao avanço da ciência, dos nossos cientistas, dos nossos pesquisadores e da vacina que a gente conseguiu talvez reduzir isso para esses 2 anos e agora estamos talvez enfrentando o final, a última fase dessa pandemia, é o que a gente vai saber daqui a pouco com o ex-ministro da Saúde, inclusive. Ernesto, quero agradecer muito a sua conversa aqui com a gente. Muito boa sorte, sucesso para vocês no desfile no dia 23, dia de São Jorge, viu? Obrigado e um abraço para você. Obrigado, aproveito para convidar vocês e todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, para conhecerem, para estarem lá na Gaviões da Fiel com a gente. Será um grande prazer recebê-los. Abraço. Recado dado. Obrigada, Ernesto. Ernesto Teixeira, cantor, compositor, intérprete da Gaviões da Fiel. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo. Revista Brasil TVT volta daqui a pouquinho. Até já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Qual é a real situação da pandemia de Covid-19 no país? A queda nos números de internações pode sinalizar que caminhamos para o controle da doença? Especialistas atribuem a queda ao avanço da imunização, em especial das doses de reforço e em crianças neste atual momento. Levantamento da Fundação Oswaldo Cruz apontam para a alta eficácia das vacinas e de medidas não farmacológicas.
Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com José Gomes Temporão, que é professor médico sanitarista e que foi ministro da Saúde. Boa noite, professor Temporão. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Prazer imenso revê-los. Um abraço para todos que nos assistem. Prazer é todo nosso. E, professor, eu queria que o senhor falasse para a gente aqui, para os nossos telespectadores da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual o real momento da situação da pandemia que nós estamos passando no Brasil? Muito já se fala, por exemplo, professor, e aí, se eu estiver falando alguma besteira que não condiza com a ciência, o senhor, por favor, fique à vontade. A gente caminha, de fato, para sair da pandemia e entrar numa endemia, por exemplo? Essa é uma análise correta, não deixa de ser correta. Por quê? O que sinalizaria essa, digamos assim, essa transição do final de uma situação pandêmica do início de uma situação onde esse vírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, se torna endêmico e vai conviver conosco daqui para frente, daqui para sempre, né? Como nós convivemos todos os anos com vários outros vírus respiratórios. O problema são os muitos Brasis e a desigualdade desse país. Então, à medida que você avança na cobertura vacinal, que você tem um número menor de internações, que o número de doentes graves se reduz e a letalidade cai, isso é que sinaliza o fim da pandemia. Por outro lado, existe sempre o risco, a hipótese de uma nova variante surgir em algum lugar do mundo, e nós temos um quadro mais preocupante. Agora, a partir do momento que a gente alcança uma grande cobertura vacinal, acima de 80%, 90% da população, essa hipótese, essa possibilidade se reduz bastante. O problema, voltando, é a nossa desigualdade. Vou dar um exemplo aqui. Enquanto em São Paulo, nesse momento, 43% da população já recebeu a dose de reforço, a terceira dose, no estado do Pará, apenas 12% da população recebeu a terceira dose. Então, essa desigualdade entre países, entre os países desenvolvidos e os países mais pobres, dentro de cada país e entre classes sociais, é um problema que vai fazer com que no Brasil esse processo de transição seja lento e desigual. Sendo otimista, até a metade do ano, nós teremos uma grande cobertura vacinal no país e a possibilidade de que nós, de fato, estejamos no final dessa pandemia se expresse com mais clareza. Eu sou otimista. Que assim seja, ministro. Para esse final. Que assim seja. Nós torcemos para isso, né, Thalita? Demais, mas daí eu quero questionar o ministro sobre os números que temos hoje, né? Porque a gente tem uma média agora nesses últimos dias de cerca de 300 mortes, né, por dia. Quem são essas pessoas que estão morrendo? Como trabalhar até o final do ano? Você comentou, né, que a gente vai ter um índice vacinal bastante grande, mas como trabalhar com os antivacinas? Quais são as perspectivas? O que seria normal em relação ao número de mortes causadas pela Covid? Olha só, quem está morrendo nesse momento? Pessoas muito idosas, em idade muito avançada, porque mesmo protegidas com 3 doses, pessoas de muita idade têm uma capacidade imunogênica menor que a média da população. Pessoas com doenças muito graves, pessoas que estão sofrendo de doenças que deprimem o sistema imunológico, como câncer e outras doenças. Crianças de 0 a 4 anos, para essa faixa etária nós ainda não temos uma vacina disponível. E no caso das crianças com mais de 5 anos, a omissão criminosa do governo federal, adiando o início da vacinação, houve interrupção da vacinação em vários estados e municípios por falta de doses, a disseminação de fake news, o presidente da República, o principal garoto de propaganda de fake news sobre vacinas, a ausência de campanhas educativas de mobilização, não é? E, por fim, os não vacinados ou vacinados parcialmente. São essas pessoas que continuam morrendo pela doença. E como eu falei anteriormente, como há uma grande desigualdade de cobertura vacinal entre estados e regiões e entre municípios, exatamente nos municípios com mais baixa cobertura vacinal e com mais baixo percentual de população com 3 doses,
é onde nós vamos ter a concentração dos próximos meses ainda de um número de óbitos que tende a se reduzir à medida que essa cobertura vacinal avança. Então, infelizmente, nós continuamos sem Ministério da Saúde, sem Ministro da Saúde. Na verdade, o governo federal joga contra o tempo todo, nós não temos coordenação nacional, os estados e municípios estão se virando e continuam fazendo um grande esforço para evitar a situação, e nós não temos, desde 2020, nenhuma postura agressiva de coordenação, de articulação, de campanha de mobilização, de estímulo à população para se proteger através da vacinação. Como a população brasileira construiu ao longo de décadas uma grande consciência positiva em relação à vacina, é isso que salvou o Brasil. Sim. Ô ministro, e chama a atenção que, felizmente, a população não deu ouvidos àqueles discursos anti-vacinas, aqueles discursos negacionistas que atacavam a ciência acima de tudo. E aí, vários institutos, como os Butantan, a Fiocruz, comprovando a efetividade e a eficácia das vacinas. Mas, ministro, a minha pergunta agora é os desafios para o mundo pós-pandemia. E aí vamos falar de Brasil, por exemplo. Como, na sua opinião, o que o senhor imagina o Brasil pós-pandemia? Qual será esse novo normal, ministro? É um novo normal que nós temos que nos questionar se ele é de fato novo. Vocês devem se lembrar que em 2020 uma grande discussão que surgiu meses após o início da pandemia era de que, considerando a gravidade da situação, os países todos, inclusive os países ricos, né, ficaram de joelhos em frente à situação tão grave, de que haveria um novo normal, de que haveria uma reflexão sobre a questão da proteção do meio ambiente, do compartilhamento da ciência e da tecnologia para a proteção de todos, mas o que nós estamos vendo é exatamente o contrário disso. Os países ricos concentraram a maior quantidade de doses para proteger suas populações, os países pobres continuam com a cobertura vacinal muito baixa, e nós vamos encontrar no Brasil, primeiro, a ciência atacada, desprestigiada e com cortes graves de recursos. E nós sabemos que não há futuro para a saúde e para o Brasil sem uma ciência forte. O SUS, muito qualificado, defendido e compreendido pela população como um patrimônio nacional, mas muito fragilizado do ponto de vista político e financeiro. Uma brutal desigualdade estrutural que se expressa no retorno da fome. Uma fragilidade da questão ambiental. A Amazônia é um celeiro hipotético de milhares de cepas de vírus que circulam entre animais e que podem eventualmente saltar de espécie, que é uma situação complicada. E a ausência, eu diria também, pensando mais globalmente, de uma nova governança global. A Organização Mundial da Saúde não está preparada nem politicamente, nem do ponto de vista de seus recursos para lidar com uma situação como essa. Se você acrescenta a isso a questão da síndrome pós-Covid, inúmeros estudos já demonstram que um percentual muito grande de pessoas que adoeceram, e até pessoas que entraram em contato com o vírus e não tiveram sintomas graves, apresentam sinais e sintomas cardiovasculares, neurológicos, psíquicos, cansaço crônico, etc., etc., que vão ainda mais pressionar o sistema de saúde. Então, eu diria que a perspectiva pós-pandemia para o Brasil, para o sistema de saúde brasileiro, é de grande preocupação. Como que vai ser o esquema de vacinação? Como você acredita que será? A gente vai tomar reforço todo ano? Vai ser como uma vacina da gripe? Em relação ao uso de máscara também, já há uma discussão aqui em São Paulo. O governador falou que depois do carnaval vai discutir abolir o uso da máscara, né? O senhor acredita que é possível a gente parar de usar máscara até o meio do ano? Essa pergunta é muito importante. Sim, nós vamos parar de usar máscara. Mas olha só, eu tenho a impressão de que a máscara veio para ficar em definitivo em relação a uma questão muito séria, que é a seguinte: isso já é cultural nos países asiáticos, né? No Japão, na Coreia do Sul e outros países. Quando você está com um quadro de síndrome gripal, você não sai de casa sem usar máscara. Você usa máscara em casa, inclusive, para proteger, para não contaminar os seus familiares. Se você precisa trabalhar, precisa pegar um transporte público, precisa se deslocar, você bota máscara. Então, essa questão acho que veio para ficar e é um grande ganho do ponto de vista de saúde pública, né? Especificamente neste momento, sim, com certeza nos próximos meses nós vamos ter várias decisões em São Paulo e outros lugares sobre a eliminação da restrição
da necessidade de uso de máscaras, por exemplo, em ambientes fechados ou em outros ambientes. Veja, de novo, a falta de coordenação nacional. O que pensa o governo federal sobre isso? Não pensa nada, não diz nada. São Paulo vai tomar a sua decisão, Rio vai tomar a sua decisão, os estados vão tomar por conta própria a sua própria decisão. Mas em relação à vacina só, Continua. A vacina vai ser todo ano? Com certeza, exatamente. Então a tendência é que, como todos os anos a gente toma uma vacina contra a gripe, a vacina da influenza, produzida pelo Instituto Butantan, a tendência é que a gente tenha uma vacina contra a Covid-19. A dúvida é, nós teremos uma única vacina que possa proteger contra os dois vírus? Seria interessantíssimo do ponto de vista de saúde pública. Ela não existe ainda, mas já existem estudos nesse sentido. Uma vacina que possa proteger contra duas doenças. Ministro, esta semana a gente teve a notícia, a feliz notícia, mais uma vez aí, da ciência, que diz respeito à ciência, que foi a vacina nacional brasileira produzida pela Fiocruz, inclusive com insumos aqui mesmo no Brasil. Mas aí, ministro, por exemplo, o Brasil já tem expertise com 2 institutos de pontas, fora as universidades federais, que desenvolvem, correm junto com esses institutos e trabalham em parceria, imagino que devem trocar experiências. E aqui o Brasil, por exemplo, a produção de vacinas. Mas, ministro, me preocupa muito algo que vai além, né? Por exemplo, o senhor tocou num ponto importante que diz respeito que a OMS não estava preparada nessa questão para distribuição, que é essa desigualdade da distribuição de vacinas de forma global. Nós, no Brasil, aqui, felizmente, temos vacinas, América, Europa, mas os países da África, os países do Sudeste Asiático, ministro, como é que fica essa questão na sua avaliação, por exemplo? Você tem razão, o Brasil tem a sorte, na verdade não é sorte, nós investimos ao longo de décadas no fortalecimento do Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz conseguiu uma façanha incrível, no prazo muito curto, internalizou completamente a tecnologia para a produção da vacina da AstraZeneca. Então hoje o Brasil praticamente é autônomo, é autossuficiente na produção, inclusive do princípio ativo. Mas toda essa questão da produção de vacinas e do contexto pandêmico traz uma outra questão, que é impossível sustentar a atual política de proteção patentária, de direitos de propriedade intelectual, que faz com que, numa situação como essa, um número muito pequeno de empresas que detêm o conhecimento produzam e forneçam vacinas para quem pode pagar por elas. Veja, mecanismos da Organização Mundial da Saúde de receberem doações e fazerem chegar essas vacinas aos mais pobres, isso é claramente insuficiente. Nós precisamos construir uma nova ordem internacional. Aliás, só abrindo parênteses, a guerra agora na Ucrânia urge uma nova ordem internacional na economia, no meio ambiente, na saúde, em todas as dimensões. A velha ordem está caindo, está desmoronando. E na saúde isso é muito grave. Então, a África do Sul, por exemplo, conseguiu e está construindo uma planta de produção de vacinas moderna, de RNA mensageiro. O Brasil tem sua estrutura, a Argentina tem estrutura, a Índia tem estrutura, a China tem estrutura, mas isso ficou muito claro, foi insuficiente para garantir equidade no acesso às vacinas. E o Brasil pode até cumprir um papel importante. Nós podemos não só produzir para a nossa população, mas fazer parte de um pool de empresas que compreendam e entendam a vacina como um bem público internacional, mundial. A gente falou sobre o uso da máscara e tem essa questão também, nesse momento de vacinação e de movimento anti-vacina, do passaporte vacinal, né, que é exigido em vários locais, até para que você viaje. O senhor acredita, ministro, que será algo a ser mantido, o passaporte vacinal, a apresentação, e daí, assim, até se estendendo para outras situações? Vai colocar a criança na escola, vai ter que apresentar com a vacina da Covid também. Você acha que vai se tornar algo comum? Sim, vai ser mantido durante um bom tempo. Por exemplo, hoje ninguém pede o atestado de vacinação contra a gripe, que a gente toma vacina todo mês. Mas é uma situação distinta, porque a letalidade, a gravidade da Covid-19 mostrou que é muito grave. Então, acho que durante um bom tempo nós vamos conviver, sim, com a exigência de comprovação de passaporte vacinal para entrar em grandes eventos, em ambientes fechados, na frequência escola. Claro que vai surgir uma outra discussão até quando isso será mantido ou não, mas, no momento, nem pensar em flexibilizar essa exigência de saúde pública parece fundamental. Ministro,
Eu lembro no começo da pandemia, a gente chegou a conversar aqui no Revista Brasil TVT, o senhor falou com a gente aqui no Revista, falou no Jornal da TVT, também na Rádio Brasil Atual de manhã, em parceria com a TVT. E no começo da pandemia tudo era muito incerto, né? Todo mundo falava que não tinha exatidão do que viria pela frente. Passados 2 anos de pandemia, ministro, ataques constantes à ciência, o senhor é pesquisador, o senhor é médico sanitarista, foi ministro da Saúde. Como é que o senhor vê lá atrás e agora, ministro? Nós chegamos agora em 2022, grande parte dos brasileiros vacinados. Como é que está a cabeça, ministro? Eu acho que a população deu um show. A população mostrou que entendeu e compreendeu que você se proteger sua família, proteger a coletividade é a medida mais adequada. Agora, o governo federal, o presidente da República e os ministros do Pazuello até agora o Queiroga, eles continuaram dando um show de ignorância, de arrogância, de negacionismo, e é interessante, eles são muito coerentes, né? Há uma coerência radical, que se mantém até hoje. Veja que há poucas semanas atrás o ministro Queiroga divulgou uma fake news de que teria havido, sei lá, não sei quantos mil casos graves em crianças, milhões de crianças que foram vacinadas no mundo inteiro, seria um evento adverso grave. Aquela consulta pública que ele fez, completamente desnecessária, constrangedora do ponto de vista da ciência, né? Na verdade, toda a evidência científica estava disponível para que o Ministério imediatamente iniciasse uma grande campanha de proteção das nossas crianças. Então, acho que ficou e que fica de lição e de reflexão para a sociedade. A sociedade demonstrou uma grande maturidade na adesão à vacinação e o governo federal, liderado pelo presidente e o ministro, continuaram numa posição retrógrada, negacionista e de impacto negativo muito grave sobre a saúde e sobre a segurança da população brasileira. Só para encerrar, desculpa, eu sei que não é a sua especialidade, mas eu quero te ouvir, quero ouvir a sua opinião, ministro. O ex-presidente Lula tem comentado em últimas entrevistas que deu, inclusive durante essa semana, tem feito críticas em relação à gestão do Ministério da Saúde, tem falado, inclusive, que Pazuello devia estar preso pelo que fez em relação à condução da pandemia. Queiroga, com esse atraso na vacinação das crianças, também pode ser responsabilizado pelas mortes, porque uma criança morreu a cada 3 dias por conta desse atraso da vacinação de 1 mês aí, por conta dessa consulta pública que ele fez. Qual é a sua opinião? Você acha que essas pessoas devem ser responsabilizadas pelo que ocorreu aqui no Brasil durante a pandemia? O risco que nós corremos é o seguinte: como nós estamos atingindo uma alta cobertura vacinal e como a tendência de número de mortes, de internações, de casos graves reduz, é que as pessoas tendam a esquecer o que está por trás de tudo isso. Nós não podemos esquecer, não vamos esquecer. A CPI da Covid, em seu relatório final, consolida ali o conjunto de crimes que foram cometidos. Crimes contra a vida, crimes contra a segurança do país. Nós só precisamos atualizar o relatório final da CPI. Tem que ser atualizado porque o conjunto de crimes continua sendo praticado de maneira permanente e sustentada. Então, eu concordo totalmente com o ex-presidente Lula de que nós não vamos esquecer, não podemos esquecer, e essas pessoas serão responsabilizadas pelos crimes que cometeram. Ministro, agradeço demais a sua participação. Obrigada por disponibilizar o seu tempo aqui para conversar com a gente e trazer tanta informação interessante, viu? Muito obrigada, bom final de semana e até a próxima. Eu que agradeço. Bom final de semana. Abraço, ministro. Até. Tchau. Rita Serrano foi reeleita ao Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Ela ocupa a cadeira desde 2014, sendo a única representante dos trabalhadores no colegiado e foi escolhida com mais de 90% dos votos válidos. E para falar sobre a importância desse processo, nós vamos conversar agora com a Rita Serrano, que é diretora da Federação Nacional de Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Olá, Rita Serrano, seja muito bem-vinda, prazer falar contigo. Olá, Cosme e Thalita, o prazer é meu de estar aqui com a TVT. Maravilha. Rita, fala pra gente aqui, para os nossos telespectadores da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, desse processo todo na escolha, né, de um funcionário, representante dos trabalhadores, no Conselho da Caixa Econômica. Qual a importância de estar nesse conselho, Rita?
Olha, Cosmo, primeiro, eleger trabalhadores para conselhos de administração da empresa não é algo novo no mundo, é novo no Brasil, né? Na verdade, começou em 2010, o ex-presidente Lula sancionou uma lei que autorizou que todas as estatais federais pudessem eleger um trabalhador para o conselho de administração. Eu falei federais, mas as estaduais, dependendo da legislação estadual ou municipal, também tem essa pertinência. Na Alemanha, por exemplo, essa configuração ela existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1952, as empresas públicas ou privadas, com mais de 500 trabalhadores na Alemanha, elegem praticamente metade dos conselhos de administração, né? E, por sinal, fui pesquisar agora, fiz um artigo sobre isso, e a primeira iniciativa do mundo é nos Estados Unidos, numa universidade que, em 1919, elegeu um trabalhador. Então, no Brasil, como eu disse, é basicamente nas estatais. Isso é importante porque você amplia a fiscalização social sobre os recursos, o uso dos recursos das empresas, você leva o olhar dos trabalhadores, quer dizer, o olhar desse segmento extremamente importante na construção das empresas para a alta administração e, obviamente, nós temos um papel também de propor e de pensar políticas públicas, quer dizer, nós estamos falando de estatais aqui, né, porque ainda está cerceado às estatais. Então, na minha opinião, o papel fundamental e o que eu tento fazer é pensar no melhor uso da Caixa para o país, quer dizer, para a população brasileira. Com um destaque que, infelizmente, no atual momento, uma das grandes resistências ou das grandes lutas que a gente acaba tendo que fazer no Conselho também é defender a manutenção da instituição pública, dado que as estatais no Brasil e o serviço público, né, como um todo, estão sendo desmantelados e privatizados. Então, infelizmente, essa vem sendo minha principal ação no último período, é tentar impedir esse processo de privatização. Olá, Rita. Rita, eu ia falar sobre essa questão ser um momento muito importante de resistência, justamente por conta desse desejo de privatização. A Caixa ela sofre ainda esse processo mais específico que é de fatiamento, né? Eu queria que você explicasse para que as pessoas entendam os ataques contra a Caixa, os ataques que a Caixa sofre hoje em dia. Eu sempre gosto de começar dizendo para quem está nos ouvindo o seguinte: há uma diferença muito grande entre aquilo que é público e aquilo que é privado, né? É um conceito básico para a gente entender a importância do que é público, porque vem sendo tão desgastado, é que o que é público é para todos, é para o coletivo. O que é privado, obviamente, cumpre o papel de servir a quem pode pagar, tá certo? Então, essa é a diferença básica, por isso a bandeira de defender o que é público é tão importante. No caso, não só da Caixa, viu, Thalita? Infelizmente, vem se utilizando como estratégia no momento atual você criar subsidiárias. Então, a Caixa tinha 3 subsidiárias em 2018, hoje tem 12. O Banco do Brasil tinha 5, hoje tem 25. A Petrobras triplicou o número de subsidiárias e por aí vai. Então, a estratégia atual qual é? Você cria subsidiárias e privatiza essas estatais a partir das suas operações. Por que isso, né? Por que já não privatiza logo a Caixa ou termina de privatizar o BB, porque já é uma SA ou a Caixa? Porque quando você faz, e as pesquisas de opinião mostram isso, quando você faz pesquisa junto à população, a grande maioria da população é contra o processo de privatização, em especial dessas estatais, porque sabe que elas têm um papel importante na sua vida, no seu cotidiano. E aí, infelizmente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão há um tempo atrás, há 2, 3 anos, que causou um impacto violento nesse processo, que foi aqui definir o quê? A empresa mãe, para ser privatizada, então a Caixa, para ser privatizada,
precisa de autorização do Congresso Nacional. A subsidiária, não. Então, é simples, uma forma de burlar essa decisão foi simples. Começou-se, então, a criar subsidiárias para a privatização, porque no Congresso Nacional, obviamente, tem um impacto da sociedade, uma pressão maior, os parlamentares, inclusive, parte é contra, então, para facilitar, foi feito isso, e na Caixa, então, nós estamos nesse processo, infelizmente. Ô Rita, sobretudo quando a gente está falando de um banco público, que é a Caixa Econômica Federal, da importância que ela tem no financiamento de vários serviços essenciais da população, como habitação de interesse social, na questão de saneamento e mais, Rita. Nos grandes bolsões do país, a única alternativa que a população tem nesse país é um posto da Caixa Econômica Federal ou uma lotérica que diz respeito à Caixa Econômica Federal. E em se tratando de querer privatizar a Caixa, tudo isso vai por terra e aí a população vai ficar à deriva, sem nenhuma cobertura desses serviços, por exemplo, né, Rita? E é um impacto bem maior, Cosmo, até do que só esse. Porque, olha, primeiro, se a gente pegar o interior do país, as regiões mais distantes, Nordeste, Norte, só tem banco público, né? A Caixa está no Brasil inteiro, mas nessas regiões você só tem Caixa ou Banco do Brasil. Obviamente, mais a Caixa até. Os bancos privados, a concentração deles é onde está a riqueza. A riqueza está onde? No Sudeste. Então, eles se concentram aqui no Sudeste e, com isso, a população perde um direito básico, né? O direito à bancarização, o direito ao serviço bancário. Mas o problema é que é muito maior que isso. A Caixa concentra hoje 70% do financiamento habitacional do país. O Banco do Brasil concentra mais de 60% do financiamento agrícola. Isso aqui sem a gente entrar no mérito do Banco do Nordeste, do Banco do Amazônia, do BNDES, sem entrar no mérito desses bancos públicos, né, que cumpriram no último período um papel extremamente importante no desenvolvimento. Mas vai além. Olha só, o ministro da Economia falou essa semana em liberar FGTS, né, para a população, dado o fato de que não há um projeto de criação de emprego ou de desenvolvimento, a população está na miséria e desempregada, então falou, não, nós vamos liberar mais o fundo de garantia. Mas veja que interessante, quem gerencia o fundo é a Caixa, né? Mas vamos lá, só menos da metade dos trabalhadores brasileiros hoje tem fundo de garantia, porque tem emprego registrado, menos da metade. A média de saldo do fundo de garantia desses trabalhadores, a média, gente, é R$ 1.700, um pouco mais que o salário mínimo. E a questão é que, ao ficar liberando parcelas do FGTS, que não vai resolver o problema do emprego, e só vai resolver um pequeno problema muito imediato da população empregada, e é um valor muito pequeno para dizer que vai resolver alguma coisa, você deixa de fazer o quê? Você deixa de gerar emprego a partir de investimento em saneamento, em habitação, em mobilidade, que é o que a Caixa faz com o recurso do FGTS. Você perde essa possibilidade, já vem perdendo, né? Porque o fundo vem sendo esvaziado. Então, deixa de gerar emprego, a Caixa diminui. Tanto é que hoje o maior investimento em habitação da Caixa não é mais com fundo de garantia, é com poupança. A outra coisa extremamente grave que as pessoas não sabem, 40% da arrecadação dos prêmios de loteria federal, 40%, vai para investimento social, vai para fundos de educação, de saúde e por aí vai, tá certo? Agora estão aprovaram lá na Câmara, cassino, jogos de azar e etc. Com isso, você, além de ser um absurdo, né, porque o Brasil não precisa de cassino, precisa de emprego, precisa de casa, etc., mas além dessa questão absurda você tem outra, você faz isso e você vai esvaziar, caso isso seja aprovado, que eu espero que não, na fase final lá no Senado, você vai acabar com o interesse das pessoas pelas loterias federais. Cai a arrecadação da Loteria Federal, logicamente a Caixa perde, né, porque ela administra, o dinheiro que ela administra também é investido na questão pública e cai o investimento na área social. Então, assim, são vários serviços que a Caixa administra para o governo que ela perde de forma direta e também a população perde enormemente, está perdendo investimento, né? Rita,
para a gente caminhar para o encerramento, como é que é ser reeleita para o Conselho de Administração da Caixa, representando os trabalhadores, né, da instituição, com mais de 90% dos votos válidos? Então, você sabe que eu falo para as pessoas que na última eleição, eu fui na realidade reeleita agora, eu concorri. A eleição para o Conselho da Caixa é pior do que a eleição de prefeito, viu, de deputado, porque para vocês entenderem, votam todos os empregados da Caixa que estão espalhados pelos 27 estados da federação e o Distrito Federal. E na eleição que eu concorri anterior, que foi em 2019, eu concorri com 203 candidatos e tive 82% dos votos no primeiro turno. Desta vez eu concorri com 30 candidatos e tive praticamente 91% dos votos. Eu dedico esse resultado a vários fatores, né? Primeiro, o mandato que a gente tenta fazer muito próximo dos trabalhadores, prestando contas de forma constante dos meus votos, do que eu defendo, do que eu acredito, né? E eu também tenho um trabalho no Comitê em Defesa das Estatais, então eu articulo ações no Congresso Nacional com parlamentares com relação a esse processo de resistência à privatização, mas ele também é fruto de uma articulação com todas as entidades de representação dos trabalhadores e, principalmente, ele é um grito de basta dos trabalhadores da Caixa a esse processo de desmantelamento da empresa, porque ninguém mais do que o trabalhador que está lá, o empregado que está lá todos os dias atuando, atendendo os empregados da Caixa, tal qual os trabalhadores da saúde, estiveram na pandemia, atenderam mais da metade da população brasileira com auxílio emergencial. Estavam lá sob risco de contágio, sob pressão e etc. Então, esses trabalhadores sabem do papel da empresa e da importância dela pelo Brasil. Então, é um grito em defesa do banco público e também contra a piora das condições de trabalho, porque justamente o desdobramento dos empregados da Caixa nesse período foi gigante e há um estresse, um cansaço, e além de atender a população, há uma pressão exacerbada por meta, por venda de produtos. Então, eu acho que eles enxergam em mim sabem que pode. Eu tenho o olhar deles, né, desse sentimento, e com esse olhar, obviamente, eu faço o debate lá na alta administração da Caixa. Rita, parabéns pela reeleição, que você tenha sucesso nessa resistência, nessa defesa do patrimônio brasileiro. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Um abraço, até a próxima. Obrigada, quero agradecer a TVT, agradecer você, Thalita, Cosmo, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Abraço. Até. Obrigada. Pessoal, Revista TVT faz um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, fique por aí, até já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A operação militar anunciada na madrugada de quinta-feira pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Donbass, na Ucrânia, trouxe à tona uma questão. O mundo está à beira da Terceira Guerra Mundial? Para além das ações e discursos dos últimos dias, o que se viu foi o exército russo entrar em território ucraniano. O conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia envolve temas estratégicos como os limites da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, separatismo na Ucrânia e também a governança e distribuição de recursos energéticos. Para entender o que está acontecendo, essa guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia, o Revista Brasil TVT conversa agora com o Celso Amorim, que foi ministro da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil. Boa noite, ministro Celso Amorim. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer meu. O meu quadrinho está entrando aqui, eu não vejo direito você, mas tudo bem. Maravilha. Tudo certinho. Ministro, para a gente começar o nosso papo aqui, para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, entender melhor o que se passa lá no leste da Europa, Rússia, OTAN, Estados Unidos, essa nova ordem mundial. Queria que o senhor explicasse para a gente, para os nossos telespectadores aqui, de forma didática, se o senhor puder, claro,
o porquê que está acontecendo esse conflito neste exato momento entre Rússia e Ucrânia. Vamos lá, quer dizer, eu não sei se eu explicarei por que nesse exato momento, mas eu posso tentar dar uma explicação sobre a raiz do conflito, que remonta essencialmente, claro que era outro, sempre há antecedentes históricos, mas remonta à dissolução da União Soviética, ao fim da Guerra Fria, a promessa não cumprida pelo Ocidente, muito especialmente pelo presidente norte-americano, de que a OTAN não avançaria nem uma polegada, essa foi a expressão usada, nem uma polegada para além da Alemanha, para a Alemanha reunificada, naturalmente, em direção ao leste. Pouco depois se viu que já no governo Clinton essa promessa não foi cumprida, houve uma primeira leva de incorporações, basicamente a República Tcheca e a Eslováquia, não tenho certeza se a Eslováquia entrou junto, a Hungria e Polônia entraram, e já na intervenção na Sérvia, por causa do Kosovo, que aliás foi também uma violação, importante que se diga, foi uma violação da integridade territorial de um país, sem autorização das Nações Unidas, pela OTAN. Já nessa época, esses países já faziam parte. Mais tarde, outros foram sendo incorporados. Digamos, é de se notar especialmente a incorporação dos países bálticos, porque eles fizeram parte da União Soviética, Letônia, Estônia e Lituânia, mas são países peculiares, porque eles, digamos, tinham já, no período, por exemplo, de entreguerras, eles ficaram independentes, porque eles tinham uma tradição cultural diferente. E mais recentemente entraram também alguns países da antiga Iugoslávia, acho que o último entrou foi Montenegro ou Macedônia do Norte, não sei. Mas a coisa realmente começou a incomodar quando a OTAN começou a buscar aliados no coração do que foi a antiga União Soviética. Por um lado, a Geórgia, não vamos esquecer que a Geórgia é onde nasceu Stalin, né? E também com a ameaça de colocação de, enfim, foguetes e armamento sofisticado, e agora, mais recentemente, se acelerando, da Ucrânia. Eu acho que essa aproximação, e sendo que no caso da Ucrânia, inclusive, o Ocidente participou ativamente, eu não estou dizendo que ele foi a única causa, não vou dizer que não tenha havido motivações locais, mas participou ativamente do que foi chamada de uma revolução colorida, né, que colocou o antecessor do atual presidente no lugar do anterior. O anterior era acusado de pró-russo, embora, na realidade, ele também buscasse uma negociação, não tanto com a OTAN, mas com a União Europeia, que também incomodava os russos. Não é dizer que ele foi assim totalmente pró-russo, mas seja como for, com acusações de corrupção e outras acusações, com os meios que já foram usados antes na Primavera Árabe e em outros lugares, foi possível levar a derrubada desse presidente ucraniano e a subida do antecessor do atual. Depois, o atual já foi eleito mais recentemente, há 2-3 anos. Bem, quando aconteceu essa derrubada, essa revolução colorida, a Rússia, pela primeira vez, se manifestou com certo vigor, lembrando sempre que a Ucrânia tem uma vasta população russa, né? E, digamos, ao contrário do que a mídia, tudo isso que eu estou dizendo não é justificativa para o que aconteceu, eu depois vou fazer a ressalva, mas é porque quem pegar pela metade pode achar que eu estou justificando, estou apenas dando o background. Vamos lembrar que a Ucrânia, diferentemente de outros países, ela é muito próxima da Rússia, e até uma grande parte da população ucraniana é russa, fala russo, né, e se sente como russo. Veja bem, vou dar o exemplo histórico, quando você fala da Guerra da Crimeia, né, que foi importante, uma das guerras mais importantes no século XIX, ninguém fala que é uma guerra entre a Ucrânia e o Império Otomano e a Inglaterra e a França, é uma guerra da Rússia, e ela se dá no território que passou a ser depois Ucrânia. A famosa cena das escadarias de Odessa, que é uma cena do encoraçado Potemkin, que todas as pessoas que se interessam por cinema conhecem, ela se passa numa cidade que ainda hoje é a Ucrânia, né? E não estou dizendo que tem que deixar de ser por causa disso, não, mas é só para transmitir a imagem
de como isso é sentido na Rússia. É um pouco diferente da Letônia, da Estônia, da Lituânia, que, embora fossem parte da União Soviética, você poderia dizer eram quase corpos estranhos em relação ao que era o coração da Rússia. A Ucrânia não. Você lê um romance do Tolstói, por exemplo, você não percebe, não há diferença quando as tropas de Napoleão passam da Ucrânia para a Rússia. Não há, eu não posso dizer com certeza se não houve nenhum movimento nacionalista ucraniano, é possível que tenha havido, mas não houve nada muito importante. Você tinha um problema do Cáucaso, você tinha um problema da Crimeia, você tinha outros problemas que a Rússia enfrentava. A Ucrânia, não havia um problema ucraniano. Bem, a história evoluiu, a Ucrânia, que era uma província da Rússia, tornou-se uma república, e eu acho que agravou um pouco a situação foi, inicialmente, o famoso pacto Ribbentrop-Molotov, antes da guerra, da Alemanha declarar guerra à Rússia, ou avançar contra a Rússia, que tirou partes da Polônia, se eu não me engano, da Hungria também, e deixou que fosse incorporado à União Soviética. Depois retomou, mas aí no final da guerra, como a União Soviética ganhou a guerra, fez parte dos aliados que ganharam a guerra, a União Soviética retomou. E por que isso é importante? Porque isso mudou um pouco o equilíbrio demográfico da própria Ucrânia, que era, se não predominantemente russo, eu não sei, porque eu nunca vi uma estatística precisa, mas era amplamente russo, e os ucranianos eram uma minoria, talvez, ou talvez até um número equivalente, mas conviviam em total, aparentemente, harmonia. Não sei dizer se é absoluta, não posso afirmar. Mas, enfim, o fato é que quando a União Soviética se dissolve, a Ucrânia era uma república, como o Cazaquistão, como outros, então se separam. Bem, o que acontece? Aí são os dois momentos, né? Você tem, por um lado, a dissolução da União Soviética e, por outro lado, a expansão da OTAN, indo contra as promessas feitas pelos líderes ocidentais. E essa expansão da OTAN não para, digamos, no antigo leste europeu, países satélites, entre aspas ou sem aspas, que teriam até razões para desejar uma maior aliança com... Não, ela avança e chega à União Soviética, como eu já disse, e agora chega na Ucrânia. Volto para fazer um comentário que pensadores e políticos, estadistas norte-americanos de visão realista, que não tem nada de pró-russo, a começar pelo famoso George Kennan. Quem estuda diplomacia sabe que tem sobretudo diplomacia mesmo, profissional, tem um documento famoso que é conhecido como o Telegrama Longo, que é um telegrama que o George Kennan, então embaixador na Rússia, no final dos anos 40, ele expõe que a estratégia dos Estados Unidos e do Ocidente em relação à União Soviética deveria ser uma estratégia de contenção. Bom, então esse homem não tem nada de pró-russo, né? Mas ele é um grande conhecedor. E ele descreve em 97, creio, num artigo de 97, quando há a proposta, durante o governo Clinton, da primeira leva de expansão, como um dos maiores erros da política externa norte-americana, que a Rússia não representava nenhuma ameaça e que apenas isso despertaria sentimentos nacionalistas, e que foi o que ocorreu. Então, o primeiro crítico. Dando um pulo, o Henry Kissinger diz coisas muito semelhantes a propósito da crise de 2014, com essa revolução. Obviamente, e acaba culminando na anexação da Crimeia. Ele, obviamente, não justifica a anexação da Crimeia, nem coloca de acordo. Mas ele claramente se coloca também a favor de uma neutralidade da Ucrânia. Então, esse é o pano de fundo geral, estratégico, da Rússia se sentir ameaçada. Deixa eu terminar um pouquinho, já que é um pano de fundo. Eu vou mais atrás, eu fui mais atrás agora pesquisando, porque eu me lembrava de algo que eu tinha lido quando estava no colégio ainda, nem no Rio Branco, que é uma aula do Arnold Toynbee, que é um dos maiores historiadores de todos os tempos.
é uma aula na BBC, na rádio, na BBC. Olha que nível de rádio, vocês podiam fazer isso. Era uma aula na BBC em que ele fala, são na realidade 2 aulas. Um chama o mundo e o Ocidente e o outro é a Rússia e o Ocidente. O mundo ele acaba se concentrando no Islã. E na Rússia e no Ocidente é uma outra aula. E ele já adverte, isso é começo da Guerra Fria, plena Guerra Fria, já começada. Ele diz assim, vejam lá, a Rússia tem suas razões para temer uma invasão ocidental. E ele começa lá atrás. Enfim, essa é a história. Sim. Deixa eu pegar um gancho, inclusive, ministro, em algo que você disse ali no começo da sua resposta. Você falou assim, olha, depois eu faço ressalvas em relação a essas justificativas. Eu queria saber a sua avaliação em relação à atuação de Putin, a ação de Putin de entrar ali na Ucrânia, porque ele usa como justificativa, e eu quero saber se você acredita que isso é plausível, algumas questões, né? A desnazificação da Ucrânia, ele cita isso, esse flerte, de fato, da Ucrânia com a OTAN. No entanto, tem uma particularidade. É mais que um flerte. Mais que um flerte, Mas a OTAN também tem uma questão de que, posta a entrada da Ucrânia ali para os Estados-membros, isso dificilmente seria aprovado, né? Porque existem países que não aprovariam e precisa de certa unanimidade, né? Então ele coloca como justificativa esses itens e eu queria saber como que você avalia, se é plausível para você, de fato, entrar num país e ocupá-lo. Não, eu sou totalmente contra, mas você não me deixou chegar lá. Enfim, eu acho que é um outro elemento que faz parte da justificativa dele, e é muito importante para ele, até do ponto de vista emocional interno na Rússia, que é o genocídio, segundo, supostamente, ninguém no Ocidente aceita essa tese, e eu acho que certamente ela tem algum nível de exagero. Pode haver alguma agressão e tal, mas o genocídio das populações russas, da região de Donbass. Então, ele alega essas razões. Não, nada justifica o uso da força armada contra um Estado independente, contra qualquer Estado, né? A ONU, a Carta da ONU é construída em torno disso. Ela é construída em torno do banimento do uso da força para a solução dos conflitos. A força só é admitida em 2 hipóteses, ou quando ele tem autorização do Conselho de Segurança, obviamente não foi o caso, ou quando se trata da legítima defesa. E a legítima defesa tem que ser uma coisa concreta. Sim. Agora, só relembrando um pouquinho, quem ajudou a construir, digamos assim, a doutrina que o Putin hoje está usando foram os ocidentais. Quem inventou a ideia, por exemplo, de legítima defesa preventiva foram os Estados Unidos na Guerra do Iraque, na Segunda Guerra do Iraque, na invasão do Iraque. Eu escrevi um artigo em 2002, antes de ser ministro, aliás, do Lula, eu era embaixador em Londres, escrevi um artigo, o governo Fernando Henrique Cardoso não me criou nenhum problema, para você ver que isso é uma posição nacional, criticando essa ideia da legítima defesa preventiva. Não existe isso, porque senão qualquer um se sente ameaçado e sai invadindo aí. Alguém fez um grito lá contra o Brasil, não vou mencionar nem qualquer vizinho, vamos invadir. Não existe. Essa legítima defesa é diante de um ataque mesmo, né? Então, não pode... E a autorização não houve. Então, é condenável. Não há dúvida que é condenável. Agora, é importante entender esse background todo, é importante entender também que, digamos, a primeira violação do princípio a primeira violação importante, vamos dizer assim, do princípio da integridade territorial dos Estados na Europa foi feita pela OTAN, no caso do apoio ao Kosovo, alegando um outro princípio da ONU, que também é verdade, que é a autodeterminação dos povos. Agora os sinais são o contrário. Os russos dizem, não, esses caras querem se juntar a nós, ou querem ser um país independente. Então é a autodeterminação dos povos. E a OTAN, que desprezou o princípio da integridade territorial dos Estados, no caso da Sérvia, atacando a Sérvia com aviões, com bombardeios gravíssimos, chegaram até a atingir a embaixada da China, não sei se foi por acaso ou de propósito, mas enfim, ela hoje defende o contrário. Então, eu estou dizendo isso para mostrar como essas coisas são complexas e por que a gente deve buscar um certo equilíbrio, sem deixar de condenar a ação militar russa. Perfeito.
Ministro, a União Europeia, Estados Unidos e outros países como o Japão anunciaram sanções à Rússia e a Vladimir Putin. Essas sanções anunciadas serão capazes de segurar o ímpeto de Vladimir Putin? Não, acho que de modo nenhum. Eu acho que elas têm um efeito imediato, que aliás até antes de serem aplicadas já estava acontecendo, que é a maior aproximação entre a Rússia e a China. Não vamos esquecer que há cerca de 3 semanas atrás, eu até escrevi um artigo na Carta Capital que o PT depois publicou, porque eu escrevi independentemente, lembrando que a declaração conjunta Xi Jinping-Putin é o fato singular mais importante desde a dissolução da União Soviética, porque faz a aproximação entre a maior economia do mundo, vai ser a maior economia do mundo, mais populoso país do mundo, que é a China, com o país de maior território do mundo. Então, eu acho que não traz. Se vocês tiverem tempo, eu achei interessante falar um pouco sobre uma resolução que vai ser votada. O Conselho de Segurança está se reunindo agora para isso. Eu acho que o Brasil vinha tomando uma posição, Brasil e Itamaraty, que aqui está uma esquizofrenia absoluta. O Bolsonaro diz uma coisa, o Mourão diz o contrário, o Braga Neto diz que quer entrar para a OTAN, ao mesmo tempo que... Enfim, cada um diz uma coisa. Mas o Itamaraty, até talvez por causa dessa confusão, e graças ao fato de não ter mais lá o Araújo, pode tomar uma posição que é mais ou menos tradicional do Brasil. Os discursos do embaixador são bem razoáveis. Eles criticam o uso da força, eles pedem a volta à negociação pacífica, reiteram a importância da integridade territorial dos Estados, mas não são agressivos em relação à Rússia, em função, creio eu, desse passado todo. E aí eu vou terminar a minha frase. Eu só vejo a solução. Claro que os russos têm que sair da Ucrânia, claro que eles não podem atacar, mas para que isso gere uma paz mais ou menos permanente, é preciso 2 coisas essenciais. Que sejam respeitadas, que haja um compromisso de respeito aos princípios do direito internacional. No caso muito específico, a integridade territorial do Estado ucraniano, mas também o respeito aos direitos humanos dos russos que lá vivem e, em paralelo a isso, o reconhecimento das legítimas preocupações de segurança de todos os estados da região. E aí isso nos remete à história, ao fato de que a Rússia foi invadida via Ucrânia pelo menos 4 ou 5 vezes. Sim. Ministro, nesse sentido de recuo desses 2 principais atores aí dessa guerra, que é Putin e Biden, né, fazendo essa pressão com a OTAN, faltou a presença de um grande estadista mundial, de uma pessoa que fosse reconhecida, tivesse esse reconhecimento, que tivesse entrada com lideranças mundiais para sentar junto. Você foi ministro do ex-presidente Lula. Lula era um líder reconhecido mundialmente. Faltou no mundo hoje uma pessoa que tivesse essa estatura de sentar com essas lideranças? O presidente da França, Emmanuel Macron, tentou ali, né, de certa forma articular, Olaf Scholz da Alemanha também, mas sem resultado frutífero. Faltou um estadista? Olha, eu acho que falta um grande estadista, mas um estadista sozinho não resolve o caso, né? É preciso haver um conjunto de estadistas que atue, né, de maneira positiva. Eu acho que o Macron fez uma tentativa, mas as pressões americanas são muito fortes. Hoje mesmo eu estava lendo que o presidente Bolsonaro teria instruído, eu li nas redes, né, não posso jurar, mas enfim, que o presidente Bolsonaro teria instruído o ministro França a ouvir o Braga Neto também nessa questão. Ora, o Braga Neto está querendo que o Brasil seja parceiro da OTAN, e obviamente é o mais sensível à pressão americana, porque a política nossa em matéria de defesa é um paradoxo, tem sido de total subserviência aos Estados Unidos, apesar da antipatia e do antagonismo entre o Biden e ela foi gerada na época do Trump, mas permanece. O Brasil continua tendo um oficial-general no Comando Sul, que é uma coisa, uma coisa absolutamente inaceitável. Então, eu acho que hoje em dia nós precisaríamos ter, as pressões americanas são muito fortes, você precisaria ter alguns estadistas importantes querendo colocar seu peso. Eu vejo mesmo, por exemplo, o Xi Jinping, que é um chinês, ele é muito próximo do Putin, tem sido. Mas até agora ele não quis colocar o peso dele totalmente, porque ele tem os interesses dele,
né? Então, a França deve ter um limite também, que ela pode ir eu tenho muita simpatia pelo Macron, mas ele teria que provar ainda que é um de Gaulle. Seria esse o momento de provar que ele... Não, porque a pressão americana é muito forte, o poder americano é muito grande, né? Ele se disser, olha, se você se comportar mal, você sai disso, sai daquilo, né? E esses países que ainda dependem muito das transações via dólar, via Estados Unidos, eles também ficam com cuidado. Por exemplo, quando o Brasil tentou aquele acordo com o Irã, que é sabido, uma das coisas que eles não podiam, por exemplo, era o Banco do Brasil, que tem sede em Nova York, não poderia operar. Estou dando um exemplo menor, mas sim. Então o poder de pressão é muito grande. Está sendo usado. Ministro, agradeço a sua disponibilidade aqui com a gente. Muito obrigada. Um bom final de semana para o senhor. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Abraço, ministro. Abraço. E o nosso momento cultural de hoje é com o artista Lucas Domênico Castelo Branco, Galo, ou melhor, Castelo Branco. Criado no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, o artista decidiu se chamar Nisca, em alusão a um livro do escritor e filósofo espiritualista José Trigueirinho. Agora, no seu quarto álbum, ele resgata o título com Nisca, uma mensagem para os tempos de emergência. Um disco que procura se inserir no meio artístico e na coerente social do movimento com ativistas, o artista que vislumbra civilização sustentável no futuro da humanidade. Se liga só. I wonder why human beings throughout the world don't see this simple fact that you cannot possibly have peace on earth if you are nationalistically divided. Acordei mal disposto, precisei ver meu rosto. O som do fim do mundo é doido. 4x4 apressado. Sem vez me machuca. Um golpe. Pesquisei, meus olhos são de pesquisa. Uma vista nunca antes vista é o que resta pra nós. Da onde eu falo as coisas gritam. O impossível me interessa. Tem vez me comove. Um sardo. Esperar você. Faz sentir o tempo. Esperar você.
Thalita, foi um prazer tê-la aqui comigo essas 2 semanas, viu? Foi um prazer. Sempre um prazer. Cosmo, obrigada. Maravilha. Pessoal, a pandemia ainda não acabou, portanto, muito cuidado, viu? Boas semanas e a gente se vê no próximo sábado. Tchau!